Olá, amadas, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e nós estamos com a série Edificadas pelas Mulheres da Bíblia. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a vida de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta na cidade de Jericó. Isso mesmo, Raabe era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó. Mas a Bíblia nos relata que Raabe ela teve uma atitude de fé, uma atitude de temor a Deus, e foi essa atitude de fé, foi a confiança de Raabe depositada em Deus, que foi capaz de mudar a sua vida e toda a sua história. Aqui nós aprendemos uma lição, que todos nós tínhamos um passado, todos nós vivíamos uma vida de pecado, mas a partir do momento que nós depositamos a nossa confiança no Senhor, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus, com a sua infinita graça, Ele vem, perdoa os nossos pecados, nos dá a oportunidade de viver uma nova vida e escreve para nós uma nova história. Quando Josué enviou os 2 espias na cidade de Jericó, foi justamente na casa de Raabe que eles pousaram. Isso foi acaso? Não, foi propósito de Deus. Tudo que Deus faz é com propósito. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, toda a nossa trajetória, tudo que envolve a nossa vida faz parte de um grande propósito de Deus. Por mais que nós não entendamos todo o processo que nós estamos passando, ainda que seja um processo doloroso, faz parte de um grande propósito de Deus, e vai chegar o momento que o Senhor nos fará entender que tudo que Ele faz é com propósito e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas quando o rei de Jericó ele soube que havia 2 espias, o rei mandou que soldados fossem à casa de Raabe para buscar esses 2 homens de Deus. Porém, o que Raabe fez? Raabe, reconhecendo que os 2 eram homens de Deus, Raabe os escondeu. Raabe ainda os ajudou a sair da cidade de Jericó sãos e salvos. Mas antes que eles saíssem, Raabe ali faz um grande pedido para aqueles 2 homens de Deus, que está registrado no livro de Josué, capítulo 2, verso 9 ao 14, que diz assim: E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, o povo desanimou-se, e em ninguém mais há coragem alguma, por causa da vossa presença. Pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a minha família, e dai-me um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes responderam os homens: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, desde que não denuncieis os nossos planos, e dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Louvado seja Deus. Raabe, ela reconheceu que eles eram homens de Deus. O temor do Senhor já estava dentro do coração de Raabe, porque ela já havia ouvido dos grandes feitos do Senhor, e ouvir falar dos feitos do Senhor, ouvir falar das grandes obras do Senhor, trouxe temor, trouxe fé ao coração de Raabe. E quando Raabe ali faz aquele pedido àqueles homens, eles então estabelecem uma aliança com Raabe, mas na verdade a aliança que aqueles 2 homens fizeram com Raabe foi uma aliança confirmada por Deus nos altos céus. Olha que maravilha, a fé de Raabe moveu a mão
de Deus. Olha que lição preciosa. O nosso Deus, ele é fiel à aliança que fazemos com ele. E a nossa atitude de fé, ela é capaz de mover o sobrenatural de Deus ao nosso favor. Há uma aliança de Deus para com todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Há uma aliança de Deus com você, se a sua vida, a sua confiança está totalmente entregue em Deus. E Deus, ele é fiel à aliança que ele estabelece conosco. E por causa da fé do nosso coração, Deus é capaz de operar grandes coisas nas nossas vidas e grandes coisas por meio de nós em favor daqueles a quem amamos. E mais à frente, na tomada de Jericó, na queda dos seus muros, Deus se lembrou de Raabe, e somente a casa dela, que estava sobre o muro, foi poupada. Glória a Deus, o muro, as muralhas de Jericó vieram ao chão, mas a casa de Raabe, que estava sobre o muro de Jericó, não foi destruída. Toda a cidade foi destruída, mas a vida de Raabe e toda a sua família foi poupada por causa da aliança que aqueles homens fizeram com Raabe. E a aliança havia sido confirmada por Deus dos altos céus por causa da fé que Deus contemplou no coração de Raabe. Olha que lição preciosa, a fé de Raabe salvou a sua casa. Veja o que a fé no nosso coração é capaz de fazer em nós e através de nós. A sua fé no Senhor é capaz de abençoar a sua casa. A sua fé no Senhor é capaz de alcançar, de salvar as pessoas que você ama através de você. Deus é capaz de salvar a sua casa, de fazer grandes coisas na vida daqueles a quem você ama. No livro de Josué, capítulo 6, verso 25, diz assim: Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai e a tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Olha que maravilha! Raabe, juntamente com sua família, foi retirada daquela cidade e levada para habitar no meio do povo de Israel. Olha que transformação de vida, olha que mudança de história. Raabe teve sua vida transformada. Raabe passou a viver juntamente com sua família no meio de Israel. Raabe teve a oportunidade de mudar a sua vida. Raabe, ele se casa, constitui família. Raabe, então, se você ler toda a história da Bíblia, Raabe passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Raabe foi a avó do rei Davi e a Bíblia profetizava acerca de Jesus, que Jesus seria da raiz de Davi. Olha que maravilha, amados. Olha que lição preciosa. A vida de Raabe nos apresenta um Deus perdoador, um Deus que abençoa todo aquele que coloca a sua confiança nele, que deposita a sua confiança nele. Um Deus que muda a nossa história, um Deus que não importa o peso do passado, um Deus que não importa a história de pecado, mas um Deus que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, o Senhor vem com a sua graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça que perdoa, a graça que transforma, a graça que escreve uma nova história de vitória, quando nós decidimos andar com o Senhor. Raabe foi um grande exemplo de fé, um grande exemplo de fé, e você sabia que o nome de Raabe foi contado na galeria dos heróis de fé da Bíblia, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 30 e 31. Isso aí, Raabe foi contada. A fé de Raabe está lá registrada na galeria dos heróis da fé, como uma fé transformadora, uma fé que foi capaz de impactar não somente a vida de Raabe, mas de toda a sua família e a nossa vida até hoje, porque o exemplo dela, a atitude dela nos ensina que o nosso Deus é um Deus perdoador e um Deus que é capaz de escrever uma nova história para todo aquele que deposita a sua confiança nele. Hebreus 11, verso 30 e 31 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos.
incrédulos. Louvado seja Deus, Raabe teve uma nova história escrita pelo dedo de Deus. E é essa lição preciosa que o Senhor, que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Você, nós temos uma nova história escrita pelo dedo do nosso Deus. Ele é o autor da nossa história. Ele, com sua graça, apaga o nosso passado e nos dá a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz.